Levante a sua mão, porque eu vou liberar uma palavra. Você acha que na verdade não vai vencer pelo tempo que você está esperando, mas o teu Deus está ouvindo as tuas orações, e tudo que você tem dito ao Senhor tem subido como essência, como incensário às narinas de Deus, e estão reservadas no céu. Deus responderá às tuas orações, e Ele lançará por terra todos os obstáculos que lutam contra a tua vida, e haverá um grande mover de Deus na tua vida, para a glória e honra do nome do Senhor. Podemos adorá-lo aqui essa noite, no nome de Jesus? Deixa eu dizer uma coisa: o homem terá limite em perdão, o nosso Deus te perdoará quantas vezes forem necessárias, porque Ele é o Deus perdoador, e nessa noite, exatamente nesse momento, Ele está passando, não é uma borracha aqui, não é um corretivo. Ele não passa corretivo no teu pecado, não. A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento. Então seja livre em nome de Jesus. Levante a mão, porque eu vou liberar, e preciso liberar isso. Seja livre aqui essa noite, seja livre aqui essa noite. Não haverá condenação sobre a tua vida. Seja livre aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Receba nesta noite toda a totalidade da bondade de Deus. Você está livre, você é livre. Seja desencarcerado agora todo o sentimento, em nome de Jesus. Seja livre aquilo que te acusa, que te aprisiona, que te acorrenta, que bloqueia o teu avanço, a tua atuação, a autoridade, sabe? Olhe para mim, deixa eu falar o que eu estou sentindo no meu coração. Venceremos, essa é a palavra de Deus. E nesta noite o Senhor manda te dizer: seja livre. Você vai orar com mais autoridade a partir de hoje. Balança o braço assim, diga assim: vai ser liberado no mundo espiritual. Bendito é o nome do Senhor. O grande ministério da oração, e uma artéria central desse ministério, que é a intercessão. Interceder. A igreja, ela não pode ser movida, ela não pode subsistir sem que a oração seja o seu pilar. Se tirar a oração, na verdade, da igreja, ela deixa de ter as características de igreja. Ela perde, na verdade, o seu compromisso de igreja. A igreja é identificada pela oração. Eu vi uma pequena mensagem antes de vir, eu estava lendo a palavra, e vi uma mensagem de um pastor, e ele fez uma ilustração. Ele pegou uma cadeira, a cadeira mais bonita da igreja, ele colocou no centro da igreja, e ele fez um pastor sentar ali, confortavelmente. E ele disse assim: descanse aí. E ele mostrou, na verdade, que é assim que Deus faz com a gente quando a gente está orando. É como se você não deve se cansar na oração, você deve descansar na oração. Agora, é evidente para aqueles, na verdade, que talvez não tenham a prática, que a oração, na verdade, ela é um exercício. Você precisa, na verdade, se exercitar para poder, na verdade, obter o ministério da oração. E é evidente que quando você começa a orar, muitas vezes você enfrenta vários tipos de guerra no momento em que você se dispõe a orar. Por isso que talvez a oração seja, de uma certa forma, um ministério, ou o ministério mais difícil da igreja, porque a oração, na verdade, requer sacrifício. E é evidente que o grande inimigo da oração não é, na verdade, no primeiro momento a gente já vem com a mente que o grande inimigo da oração seja Satanás. O grande inimigo da oração é a carne, porque a carne, ela não é amiga de Deus. A carne, ela é inimiga de Deus. Ela resiste. Pode ver que quando você se dispõe a orar, você vai, de uma certa forma, ter que vencer algumas barreiras. É muito fácil você chegar diante de uma televisão e você coloca lá uma programação que te chama a atenção e
E passa hora ali, horas, e você não percebe que passou a hora. No entanto, quando você se dispõe a orar, a tua carne começa a resistir esse ministério. Começa a resistir. E aí, qual que é, no caso, o conselho para entrar e permanecer no ministério da oração? É você perseverar. Por isso que a Bíblia fala sobre e perseveraram em oração. Quando você dobra o seu joelho, todo mundo aqui, os irmãos estão filiados ao grupo de oração, tem o seu horário para orar. E é difícil, tem dia que é difícil, o seu comportamento estará vinculado a algumas coisas que aconteceram no dia anterior, ou por que não dizer, horas antes. O cansaço, a fadiga, você hoje não está bem para orar, e o que você deve fazer? Ainda assim orar, dobre o joelho e fique ali. A Bíblia diz assim, esperando. O salmista vai dizer, esperei o dia inteiro pelo Senhor. Olha que coisa, imagine que você está nessa cadeira, Darley, sentado confortavelmente, mas esperando. E o conforto, muitas vezes, ele é rompido pelo tempo. Você começa, no caso, a ter um rompimento, porque o tempo se passou. Imagine que você está sentado confortavelmente, 1 hora é legal, 2 horas dá para aguentar, mas de repente 24 horas tendo que esperar. Então foi isso que o salmista falei, esperei o dia inteiro pelo Senhor. Então a oração estará vinculada a o quanto eu posso esperar. Então, meus amados, essa é a nossa parte introdutória no que diz respeito à oração. Aqui nessa noite eu coloquei propositalmente, até para que você possa entender que a oração é um ministério, Nem todo mundo tem um ministério da intercessão, nem todo mundo. Você pode iniciar, você deve almejar, você deve pedir, até que você seja chamado para o ministério da intercessão. Pastor, eu não posso interceder? Pode. Isso não quer dizer, na verdade, que você recebeu o ministério da intercessão. É um chamado específico, sabe? E quem intercede sabe que muitas vezes, eu até repito, que muitas vezes você ora por pessoa que você nem conhece. Quem tem um ministério de oração, quando dobra da intercessão, orar é para todos, interceder é por um grupo que Deus chama. E agora, eu creio que estamos em uma escola de intercessão, e a partir dessa escola, você vai receber a motivação para entrar e se tornar um verdadeiro intercessor. Pastor, eu já faço isso. Bem, eu digo que o ministério da intercessão, a intercessão é um ministério, e como tal, é preciso aprender como se comportar no ministério da intercessão. Veja que quem na verdade possui esse ministério não abre mão da causa até que a causa seja resolvida. Não se trata de você orar por uma pessoa, eu orei uma vez, estou encantado, eu vou orar vamos orar pelo irmão. Não. Quem tem um ministério da intercessão não para de orar até que se tenha uma resposta da parte de Deus. Ok, tipos de oração, só para a gente recapitular. Antes de tudo, reconheço que se façam súplica, isso está em 1 de Paulo a Timóteo, capítulo número 2, verso 1, veja que Paulo está dizendo, antes de tudo, recomendo que se faça, primeiro, súplicas, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens. Suplicar, orar e interceder. Vamos lá, veja só. Súplica, o que quer dizer súplica, pastor? É pedir, clamar, implorar a Deus. 2, interceder. Interceder, na verdade, diz respeito a orar especificamente por outros. Nós falamos isso, que eu posso clamar por mim, mas eu não vou interceder por mim. Quando eu intercedo, eu estou intercedendo diretamente por alguém, por um necessitado. E a intercessão não é apenas, como disse a semana passada, por amigos, por todos. A Bíblia diz que devemos orar por Israel, sim ou não?
Aí a minha pergunta é: devemos orar pelos muçulmanos também ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Confissão, admitir perante Deus o nosso pecado e culpa. Adoração, isso é forma de oração, tá? Eu posso orar através da súplica, da intercessão, de ações de graças, que é justamente orar com gratidão, reconhecimento, e eu até recomendo aos irmãos, amados, vai orar, adore, louve. Você não é obrigado. Eu falei, e isso está no livro da pastora Valnice Bulhões, que é o livro, na verdade, que talvez seja a base da nossa pesquisa sobre intercessão, sabe? Se bem que eu tenho outros livros dentro desse sentido, mas eu vi uma mensagem dela, está também na nossa página na internet, né, Darley? Nossa página na internet está lá, no caso, alguns vídeos da pastora Valnice Bulhões, onde ela fala o seguinte: vai orar uma hora, adore 50 minutos, peça 10 minutos, não se apresse em pedir no momento que você for orar ao Senhor, não se apresse, adore. Você tem que ter consciência de que quando você está em oração, adorando a Deus, Ele já conhece, Ele já sabe por antecipação aquilo que você precisa. Dizer em oração o que devo fazer: adore ao Senhor, louve, bendiga o Senhor. Então nós temos súplica, intercessão, ações de graças e confissão, irmãos. Jesus na oração modelo sacerdotal, ele vai ensinar, na verdade, sobre a confissão de pecados. Pastor, em oração eu devo confessar? Sim. Qual a necessidade da confissão? Absoluta. Há quem ore e esquece, na verdade, mas pede tanto que até não se entrega em oração. Você pode faltar com a sinceridade, não deve faltar com as pessoas, mas com Deus nós devemos ser absolutamente sinceros ao Senhor. Deus, eu vim aqui e estou como vaso todo moído, quebrado, e vim aqui te pedir perdão. Sabe aquela oração feita por Davi no capítulo 51, que eu acho que é o clássico das orações. Davi, no número 51 de Salmos, ele é o Davi real. Se você olha Davi nos livros históricos, você vai ver um Davi guerreiro, um Davi que venceu Golias, que matou o leão, que lutou com vários soldados, que estava em frente de guerra. Se olha para Davi em Salmos, você vai ver um Davi, tem hora que você precisa ser você na oração. Sabe aquela oração bonita que você pega o microfone e procura palavras, sabe, quase que é uma leitura morfológica. Você começa, no caso, a definir palavras, a achar, sabe, definições, substantivos, adjetivos, verbetes. Na oração com você e Deus, você deve ser a sua melhor versão real. Eu sou essa pessoa. Davi disse miserável, sabe, se sentiu totalmente miserável no Salmo 51, quando ele confessa que iniquidade foi formado. O Paulo vai falar, na verdade, no capítulo 7 aos Romanos, dizendo assim: miserável de um homem que sou. Isso é um homem nu. Na oração, você tira toda a roupa. Não há maquiagem na oração, não deve ter maquiagem na oração. Não existe uma blindagem entre você e seu Deus. Você está nu, desnudo, sem roupa, sem um traje aparente, sem ter necessidade de arrumação do cabelo. Você se entrega ao seu Deus, sabe? Não existe nenhum ser. O marido blinda muitas vezes a nossa intimidade com Deus. Ele não olha para o nosso corpo desnudo. Ele consegue olhar o que está na divisão da alma. Ele consegue olhar aquilo que o teu marido não vê, o que a tua esposa não vê, o que teus amigos não veem, sabe? Aquelas pessoas que mais são íntimas suas não conseguem ver, mas ele enxerga
enxerga em você. E pastor, então se ele enxerga, eu não devo, para que falar? Para que dizer? É tudo aquilo que ele quer. Deus não quer que você fale para que ele saiba. Ele quer que você fale para que você coloque para fora o que está dentro de você. Ele já sabe, ele sabe por antecipação. Então veja, aí nós temos a confissão, nós temos a adoração. Eu falei em ações de graças, que é o reconhecimento de obras, e agora nós temos a adoração, glorificar a Deus por quem ele é, pelo que ele tem feito por nós. A oração tem que ter essa parte da adoração, adorar. Oração como prioridade, oração como algo que não é um acessório. Sabe o carro, que você compra um carro e de repente diz, não, eu vou trocar tal peça, eu vou colocar um acessório. Mas aquele carro andará sem o acessório, sim ou não? Ah, não, eu vou adiar e não vou comprar o acessório do carro agora. A oração não é acessório. Você não andará sem a oração. Você não viverá sem oração. Você não vai sobreviver sem oração. Amados, deixa eu falar uma coisa a você. Se tirar o peixe da água, o que acontece? Morre. Se tirar a planta, a árvore, a vegetação da terra, o que acontece? Morre. Se tirar você perto de Deus, você morre. Porque a sua origem é em Deus. A sua origem está em Deus. Você não consegue sobreviver sem essa essência. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, e Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. O homem foi feito, na verdade, uma anatomia perfeita, mas a Bíblia diz que sem a vida que o Senhor oferece, o homem estava inerte, o homem era uma estátua, o homem era apenas barro, mas a Bíblia diz, e soprou Deus em suas narinas. O homem possui o sopro, a sua existência é o sopro de Deus, e aí o homem recebe o diferencial de todos os demais seres viventes. O homem recebe a essência divina, a essência, e Jesus ele vai falar aquilo que o salmista ditou ou falou no passado, dizendo assim, não está escrito que vós sois deuses, porque Deus, porque temos a essência de Deus. Agora imagine que nós temos a essência da divindade, mas nós não falamos com a divindade, nós não conversamos com a divindade, nós não dialogamos com a divindade. Aí o Senhor vai usar o profeta Isaías, vai dizer, vinde e arrazoemos. O Senhor está dizendo, vamos conversar, é razoável que a gente converse, é normal que a gente converse. E aí ele usa Isaías dizendo assim, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão branco como a neve. Vem conversar comigo, sabe? Deus quer que você converse com Ele, que você dialogue com Ele. Veja, muitas vezes o que é excelente não é fácil, por isso a oração deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo. No entanto, admitir que orar é melhor, é muito difícil, pode ser encorajador. Você não está só nesta luta, alguém está lutando com você. Admitir é difícil, admito, não é fácil orar. Não, é fácil orar um momento, é fácil orar alguns segundos, é fácil orar alguns minutos. Agora, perseverar em oração é algo difícil, mas tem uma coisa, você não está orando sozinho. Enquanto você intercede por alguém, alguém está intercedendo por você. Sabe quando Paulo vai dizer assim, o trabalhador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos? Quando eu oro, Deus levanta outro que ora por mim. Alguém já venceu uma batalha e você olhou assim e disse assim, não é mérito próprio, alguém deve ter falado com Deus ao meu respeito, sim ou não? É que quando você estava mais
sabe, eu diria mais forte, você estava clamando, mas aí você de repente começou a andar e passar por um deserto, aí Deus vai dizer assim: ô Marlene, ô Maria, ô José, ora por ele, e aí você começa a ver o nome da pessoa na sua frente, você começa a visualizar a pessoa na sua frente, sabe por quê? Porque quem é intercessor, quem ora por alguém, Deus também levanta outros para orar por você. Quem acredita que alguém está orando por você nesse momento? Amém? Então nós temos alguém falando com Deus. Necessidade da oração. Imagine que você descobre uma doença grave e que para sobreviver você deve tomar um medicamento todos os dias. Vai tomar ou não? Sim ou não? Agora imagine que a tua alma está dizendo assim: eu preciso de socorro. E qual é o remédio? Não compra na farmácia. Não dá para manipular esse remédio, irmã Edna. Tem que, no caso, buscar no lugar certo. A alma, o corpo precisa do remédio. Você vai até a farmácia e aí a bula vai dizer, o médico chegou um diagnóstico, chegou um prognóstico e disse o seguinte: olha, é o seguinte, você vai ter que tomar remédio todo dia. E tem uma coisa, marca o horário. Não pode passar do horário, sim ou não? Senão não vai fazer efeito. Meu irmão, você agenda. Agora, por exemplo, passei 7 dias tomando antibiótico e o horário de tomar, um dos horários, 1h da manhã, eu durmo cedo, irmão. Eu 10 horas estou na cama para dormir, porque cedinho, 5, 4h30, eu estou acordado todo dia. Eu segurei o sono, eu comecei a guerrear, porque eu precisava tomar um remédio. Ora, e se tiver marcado 1h da manhã para você orar, para você cuidar da sua alma, para você falar com o papai, para nutrir a tua alma, desperte, coloca o despertador, agende um horário, converse com o pai. A tua alma está dizendo: eu preciso desse medicamento todo dia. Diga amém, glória a Deus, você precisa disso. Então, olha só, a oração deve ser como esse medicamento. Se não orarmos juntos a Deus, não sobreviveremos a tudo o que estamos enfrentando. É muito ataque, é muita guerra, sabe? Nós estamos em uma guerra e eu digo para vocês, aqui tem uma ilustração que era para colocar no slide, mas como no caso hoje foi um dia difícil para mim, porque tive que descansar um pouquinho para restaurar, no caso, o cansaço mas tinha uma ilustração aqui mostrando pessoas que começaram a perder os dentes, porque na verdade não tiveram cuidado de escovar o dente, não tiveram cuidado de passar um fio dental no dente, né? E lá, eu, por exemplo, dá um desespero. Se eu terminar no caso de comer, se eu comer carne e não usar um fio dental, eu entro em desespero. Então não basta apenas escovar o dente, tem que passar o fio dental, tem um enxaguante bucal, sabe? Eu uso pasta, por exemplo, da melhor que tem, eu uso Colgate com base de carvão, aquele Colgate 12, porque eu entendo que é melhor cuidar do que pagar dentista. Amado, cuide da sua alma, é melhor no caso cuidar, orar, buscar, clamar, nutrir, do que na verdade entrar enfraquecido no campo de batalha. Assim que nós precisamos, o dente precisa de cálcio, o dente precisa de flúor, o dente precisa de cuidados, a nossa alma precisa de nutrição espiritual. Não usaremos flúor para a nossa alma, usaremos a oração. O antídoto para que você seja fortalecido é a oração. O inimigo quer pegar você sem guarnição, o inimigo quer pegar você enfraquecido, o inimigo quer que você fortaleça o seu corpo, mas enfraqueça a sua alma. Mas através do ministério da oração, a tua alma é robustecida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, glória a Deus. O que é intercessão? Falamos isso a semana passada, falamos sobre até a definição de um dicionarista. Vamos passar aí. Ezequiel vai dizer no capítulo 22, verso 30, busquei. Agora
depois de falarmos sobre a oração, voltamos agora à intercessão. Ezequiel vai dizer: busquei. Deus busca o intercessor. Por isso que eu falei, amados, não é qualquer um pode orar, mas Deus está buscando entre aqueles que oram intercessores. Deus quer te dar o ministério. Deus quer te dar o ministério. Eu já vi pessoas dizer assim: eu orei por fulana e teve represália. Sim ou não? Olha, rapaz, eu orei por fulana e foi uma carga contrária. Foi um campo de batalha. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é intercessor e, como tal, o Senhor vai imunizar, vai blindar a tua vida. A Bíblia diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Veja, busquei entre eles o homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amados, tem alguém preste a ser destruído, e o Senhor está dizendo assim: eu estou buscando alguém para que a minha ira não caia sobre essa pessoa. Você imaginou nesse instante, neste instante, quantas pessoas estão, eu diria que na linha entre a vida e a morte? Já pensou? Já pensou, na verdade, que eu fiz uma viagem e voltei por bondade de Deus e as vossas orações, mas eu poderia não ter voltado, deu sono no caminho, eu poderia ter dormido no volante, mas a vossa oração ao meu favor fez com que eu chegasse até aqui, e eu posso dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Então, alguém está agora na cadeira elétrica para ser, na verdade, perder a sua vida. Aí o Senhor está dizendo: busquei alguém que pudesse interceder, clamar, sabe? Porque, na verdade, deixa eu falar uma coisa para vocês: a nossa visão, ela é tão distante da visão de Deus. A nossa visão é uma visão assim que ela tem toda uma dificuldade para atingir a visão de Deus. Porque a gente, muitas vezes, na nossa tentativa de compreender a misericórdia de Deus, a gente entende por o seguinte: Deus perdoou fulana porque fulana é mais ou menos bonzinho. E a bem da verdade é que existe muitas pessoas que não merecem o nosso perdão, que não merecem o perdão de Deus, mas ainda assim Deus está dizendo: eu quero que você interceda, porque intercedendo essa pessoa se arrepende, essa pessoa pode ser amanhã um grande instrumento na mão de Deus. Então o Senhor busca e muitas vezes não encontra, e não encontra justamente pela nossa dificuldade, porque o Senhor não muda as circunstâncias por Ele mesmo. Ou seja, o Senhor respeita o livre-arbítrio. Alguém perguntou, disse assim: Deus não poderia, por exemplo, olhar para a terra e dizer: eu vou salvar todo mundo. Não. Deus, ele não duela contra o seu caráter. Deus não duela. Deus não entra em briga contra as suas características de Deus. Deus, ele é bondoso, misericordioso, longânimo, mas Deus também é um Deus de justiça. Ele não pode contradizer aquilo que ele é. Essa é que você deve orar. Por quê? Para Deus mudar? Não, porque Deus é imutável. Deus não muda. E que muda? Muda é o ser humano. Porque através da sua oração, aquela pessoa que estava indo pelo caminho errante, quase sentenciada à morte, o Senhor, por causa da tua oração, Ele envia o seu anjo e livra aquela pessoa da boca do leão. Bendito é o nome do Senhor. Deixa eu animar você aqui esta noite. Talvez você não saiba ou não tenha percebido, a tua oração tem mudado muita coisa. A tua oração tem uma importância no mundo espiritual. Então continue a orar. Através da intercessão, Deus ensina o quanto somos dependentes dEle, que através disso Ele possa dividir conosco o seu coração, tanto no sofrimento como na alegria, e também nos mostrando os seus desejos
em nossos corações em relação ao seu amor para o perdido. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago capítulo 6, versículo 16. Deus muda o tempo por causa da sua oração. Nesse momento, alguém está de pé por causa da sua oração. Nesse momento, o Senhor está estendendo as mãos sobre a vida dos teus por causa da tua oração. Nesse momento, alguém da tua família de pé por causa da tua oração. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Então não pare, não desista de orar. Continue falando com o Pai, continue falando com Deus. Características de um intercessor. Quais são as características? Veja, vamos conferir. Primeiro, o intercessor tem amor. Ele faz porque ele ama. Eu já me encontrei muitas vezes chorando por alguém. Você começa a orar e a tua alma começa a se encher de compaixão. Você ora e você vê aquela pessoa que insiste em não querer Deus, mas o amor que inunda o teu coração faz com que você chore pela pessoa, clame pela pessoa. A semana passada eu falei, na verdade, sobre a empatia, né? Que o intercessor, no caso, tem empatia. Ele não está preso à simpatia, mas à empatia. Ele se encanta, ele tem compaixão, ele tem discernimento, sabe? Nós falamos na semana passada sobre o peso. Já viu que alguém chega perto do outro e diz assim: meus sentimentos, meus pêsames, sabe? Porque quem ora, na verdade, tem um sentimento tão profundo, que é capaz de olhar para o outro e dizer para ele assim: não é a luta, a tua luta é a minha luta. É muito fácil. Difícil é dizer assim: eu sinto o que você sente, eu choro quando você chora. O intercessor tem autoridade. Irmão, quem intercede tem autoridade no mundo espiritual. Deu para perceber que algumas pessoas diferem das outras no campo da autoridade? Deu para perceber, por exemplo, tem gente, eu já vi pessoa, por exemplo, orando por alguém e insiste, fica lutando aquela guerra, aquela coisa, e não desiste daquela pessoa. Eu lembro da história de um homem que orou. Ele passou vários dias jejuando, mas vários dias jejuando porque a mulher dele se encontrava terrivelmente endemoniada, e ninguém tirava aquele demônio, ninguém arrancava aquele espírito da vida daquela mulher. E eu vou falar uma coisa: se ele não tivesse o espírito da autoridade, da compaixão, da empatia, do amor, do sentimento sincero, ele teria largado o seu casamento. E quantos casos não tem semelhante a este? A grande verdade é o seguinte: leva-se muito para o campo, não dá para viver mais, eu vou largar, eu vou chutar o balde, quando na verdade existe uma peleja ali. E aí a Bíblia diz assim: nessa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Existe guerra que parece que a gente vai perder. Não desista, tenha autoridade, persista, segure. Se for preciso, jejue um pouquinho mais, insista um pouquinho mais, e o Senhor vai visitar o epicentro dessa tempestade, o olho do furacão, e vai determinar vitórias que homem nenhum no planeta Terra pode dar, mas é adquirida na vida de um verdadeiro intercessor. Levante a sua mão, porque eu vou liberar uma palavra. Você acha que na verdade não vai vencer pelo tempo que você está esperando, mas o teu Deus está ouvindo as tuas orações, e tudo que você tem dito ao Senhor tem subido como essência, como incensário às narinas de Deus, e estão reservadas no céu. Deus responderá às tuas orações, e Ele lançará por terra todos os obstáculos que lutam contra a tua vida, e haverá um grande mover de Deus na tua vida, para a glória e honra do nome do Senhor. Podemos adorá-lo aqui essa noite, no nome de Jesus? Então,
Na verdade, venceremos, lutaremos. Princípios de uma intercessão eficaz. Tenha um tempo. Aí eu repito aquilo que falei na introdução. Tenha um tempo para confessar os seus pecados. Deixando que o Espírito traga à mente pecados não confessados. Alguém perguntou para mim, disse: pastor, eu preciso confessar para ser perdoado ao meu irmão, ao meu pastor? Não, nunca ouviu isso, né? Quem perdoa pecado é Jesus. Pastor, e por que muitas vezes a Bíblia diz confessai uns aos outros? Para você se ver livre, só isso. Para você se ver livre. Já viu que tem muita gente perdoada dentro da igreja e o inimigo acusando. Meu irmão, quem morreu por você não foi eu, sabe? Quando você confessa a mim, você só se livra do peso, na verdade, daquela coisa que fica te acusando. Mas deixa eu liberar uma palavra. Aquele que é advogado, que é fiel, que é perdoador, que morreu por você na cruz do Calvário, eu dou um brado dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Seja livre de toda acusação, de todas as setas, de todas as palavras contrárias. Você é salvo na pessoa bendita de Jesus, não pelos homens, mas pelo sangue daquele que te remiu e que perdoou todos os teus pecados. Já ouviu isso? Nunca, né? Nunca, porque a ideia, no caso, ela é histórica, sabe? É uma ideia, na verdade. Eu confesso para vocês que procurar um homem de Deus que seja equilibrado, confidente, que está faltando são homens de Deus confidentes, que leve o problema da ovelha para o altar e que não seja divulgado como escárnio, porque a Bíblia diz: ai daquele que comete, é mistério que haja escândalo, mas ai daquele que por ela vê o escândalo. E o escândalo muitas vezes vem, não é por aquele que pecou, mas por aquele que divulga o pecado. Tem gente que é divulgador, gosta de contar. Meu irmão, se o teu irmão, pastor, o irmão falhou, a irmã falou, está ali falando em línguas estranhas. Irmão, cuida da tua vida, pelo amor de Deus. Tu não sabe o que aconteceu da noite passada. O irmão errou, a irmã errou, mas passou a noite de repente falando com Deus e o Senhor perdoou, e você está remoendo o pecado de quem já pediu perdão. Cuidado, porque Deus é bom. Então converse com Deus, abra seu coração, não fique preso não fica presa não. Pastor, eu não sei o que eu faço, estou desesperado. Confesse para Ele. Pastor, errei de novo. Confesse para Ele. Pastor, falhei de novo. Confesse para Ele. Deixa eu dizer uma coisa: o homem terá limite em perdão. O nosso Deus te perdoará quantas vezes forem necessárias, porque Ele é o Deus perdoador. E nessa noite, exatamente nesse momento, Ele está passando. Não é uma borracha aqui não é um corretivo. Ele não passa corretivo no teu pecado não. A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento. Então seja livre em nome de Jesus. Levante a mão, porque eu vou liberar e preciso liberar isso. Seja livre aqui essa noite. Não haverá condenação sobre a tua vida. Seja livre aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então tenha um tempo, confesse. Pastor, já confessei, mas eu quero conversar com o Senhor. Então venha que eu vou conversar, sabe? E vai ficar, nossa, eu e Deus, sabe? Eu não chego em casa, no caso, contando as histórias do gabinete, não, sente vontade, faça isso, mas deixa eu falar uma coisa: eu não perdoo o pecado, eu não consigo, não, pastor, mas a Bíblia diz que tudo que for cortado na terra será cortado no céu, será cortado também no céu. Irmão, pelo amor de Deus, nós estamos falando aqui da igreja em sua plenitude, a igreja em sua comunhão. Quando a igreja compreende que há uma pedra de tropeço, a igreja arranca essa pedra, e a igreja arrancando será arrancado também no céu. Mas você não é pedra de tropeço, você é ovelha, você é crente, você é comprado, remido, lavado no sangue
sangue do Cordeiro, e eu não te perdoo pelo fato de não ter, na verdade, condição desse perdão. Mas deixa eu dizer uma coisa: há um advogado que ele te perdoa legitimamente. Pastor, o senhor não me perdoa? Não, eu estou falando no sentido de não conseguir, não está gabaritado para te perdoar. Eu posso até dizer, eu te perdoo, mas tem causa que é com ele, é ele quem libera o perdão. Então seja livre em nome do Senhor Jesus. Ok? Reconheça que você não pode orar sem direção e energia do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Pastor, que energia é isso aqui? Isso aqui é moral. O grego vai definir essa ideia como assim, autoestima, sabe, moral que é o inverso de baixa moral, que tem hora que você está assim para baixo, sabe? E tem pessoas que fazem questão de que você esteja para baixo, sabe? Tem os hipócritas, tem os caras tão santos, irmão. Ai, meu Deus do céu, mas é muito excesso de santidade, irmão. Todo mundo falha, todo mundo erra, todo mundo precisa de perdão. Sabe esses caras que te julgam? Sabe essa pessoa? O dono, os paraninfos da verdade, os representantes da moral são fracos também, precisam de perdão. Eu não vim aqui para te julgar, eu vim aqui para dizer que há um Cristo que morreu por você na cruz do Calvário, e ele te dá um espírito de autoridade aqui esta noite. Esse espírito é consolador, edificador, abençoador, agraciador. Esse espírito está contigo aqui no nome de Jesus Cristo. Diga amém. Deixa eu fechar por causa do horário. Fecho aqui dizendo: morra para a sua própria imaginação, desejos e o que arde em seu coração e o que você gostaria de orar. Provérbios capítulo 28, versículo 26. Morra para a sua imaginação, desejo. Tem alguma coisa que está lutando contra você, morra hoje. Faleça, sabe? Simplesmente faça como Paulo: não mais vivo eu. Eu fecho com a ideia de Lutero, quando Lutero disse o seguinte: Lutero o diabo aparece para Lutero e diz para ele, olha, o que eu sei a teu respeito, certamente já te condenaria. E aí Lutero disse: o que você sabe? O diabo trouxe um monte de acusação contra Lutero. Lutero disse: só isso. Ele trouxe outra lista. Depois de só isso, ele disse: olha, já é suficiente para você ser condenado. Lutero disse: você só esqueceu de uma coisa: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ei intercessor, ei servo de Deus, ei você que está orando, você que está buscando a Deus, está difícil. Estamos aqui para confessar que não somos os melhores. Não somos, pastor, somos fracos, mas somos amantes de Deus, amamos o Senhor, amamos o céu. E eu vou dizer para vocês sem medo de errar: você vai morar no céu, e não vai morar no céu por sua bondade, não. Vai morar no céu por causa da bondade dele, da misericórdia dele. Bendito é o nome do Senhor. Feche seus olhos para adorar a Deus comigo. Receba nesta noite toda a totalidade da bondade de Deus. Você está livre, você é livre. Seja desencarcerado agora todo o sentimento, em nome de Jesus. Seja livre aquilo que te acusa, que te aprisiona, que te acorrenta, que bloqueia o teu avanço, a tua atuação, a autoridade, sabe? Olhe para mim, deixa eu falar o que eu estou sentindo no meu coração. Sabe aquele filme, o Quarto de Guerra? Não tem o Quarto de Guerra, agora tem a Forja, não tem? Tem a Forja. Meu irmão, quem não assistiu o filme, assista. Filme mostrando que temos que guerrear. Não é guerrear na alta determinação. Temos que determinar no mundo espiritual. Não temos que determinar nada, porque Deus é absoluto. Mas no mundo espiritual, você é uma autoridade. Você está num quarto de guerra, na Forja de Jeová, e você vai vencer. Venceremos. Essa é a palavra de Deus. E nesta noite o Senhor manda te dizer: seja livre. Você vai orar com mais autoridade a partir de hoje. Balança o braço assim, diga assim: vai ser liberado no mundo espiritual. Bendito é o nome do Senhor. Meu Pai, nós te adoramos aqui esta noite. Meu Deus, aqueles que nos assistirão através do vídeo que está sendo gravado,
obrigado, meu Deus, por mais uma etapa, por mais uma palavra dirigida no mundo espiritual. Nós liberamos aqui esta noite, em nome de Jesus. Adore a Deus, levante a sua mão